Fala galera, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre ciclo celular, todo o processo que a célula tem, todo o processo de vida da célula até ela chegar à hora de se dividir. Então, todo o processo da intérfase e da divisão celular é o que a gente vai falar hoje, tranquilo? Então vamos lá. A célula ela tem basicamente dois processos: o processo de intérfase, que é a vida da célula propriamente dito, e o processo de divisão celular. No caso aqui está a mitose, mas pode ser mitose ou pode ser meiose, ok? Bom, então vamos começar aqui do início, do G1. O que é G? O G ele vem do inglês, né? Gap, intervalo. Então aqui é o intervalo 1, o intervalo 2, é o intervalo entre uma divisão e outra da célula. Então a célula acabou de sair da divisão, ela vai entrar em G1. O que acontece aqui? Bom, nesse momento acontece tudo o que tem que acontecer na célula, ou seja, ela vai seguir sua vida normal, ela vai produzir as proteínas que ela tem que produzir, ela vai fazer as atividades que ela tem que fazer, é a vida normal da célula. Aqui ela está fazendo aquilo que ela foi programada para fazer. Tranquilo? Só que em determinado momento ela recebe um estímulo, ela recebe um sinal. E quando ela recebe esse sinal, ela vai entrar na fase S. A fase S é a fase de crescimento e duplicação do DNA. Ou seja, nessa fase ela está se preparando para o que está por vir. Ela está se preparando para entrar em processo de divisão celular. Ela vai aumentar o volume dela, vai armazenar mais água, armazenar mais energia para quando ela entrar no processo de divisão. Ela vai duplicar o material genético dela para quando entrar no processo de divisão. É lógico isso, né, pessoal? Ela precisa duplicar o material genético, ela precisa duplicar o DNA dela, porque ela precisa, com aquele mesmo DNA, formar duas células. Se não houver a duplicação do material genético, imagina, cada célula do nosso corpo dividindo o nosso DNA, daqui a pouco não vai ter material genético nas células. E todas as nossas células, elas têm o mesmo DNA. Por quê? Porque na fase S ocorre a duplicação do DNA. Bom, terminou, fez tudo que a fase S precisa fazer, cresceu, armazenou a energia, duplicou o DNA, fez tudo que tinha que fazer, duplicou as organelas, agora ela vai entrar na fase G2, tá? Então aqui ela está preparando os últimos ajustes para poder se dividir. Tá? Então aqui ela tá fazendo as últimas checagens, tudo, ó, tá tudo ok, tá, beleza, fechei a porta, desliguei o gás, apaguei a luz, tudo. Então, agora eu vou poder sair, vou poder me dividir. Uma coisa interessante só antes da gente chegar é esse G0 aqui. O que é esse G0 aqui? Esse G0 é que algumas células muito especializadas, como células nervosas e células musculares, depois da divisão celular, elas não entram novamente no processo de divisão. Elas entram em G0, ou seja, não haverá nova divisão porque são células extremamente especializadas. Então, ela terminou uma divisão celular, deu, acabou a vida delas ali, elas vão se dividir e deu, não ocorre mais. Beleza? E agora, então, a gente vai falar do processo de divisão celular propriamente dito. Vamos lá. Bom, antes da gente ver aqui as células, né, que a gente está aqui na nossa célula intérfase, a gente tem que destacar alguns pontos. Existem dois processos de divisão celular: a mitose, que é esse aqui que está na nossa frente, e a meiose. Nós vamos ver ambos os processos. A mitose, ela pega uma célula, tá? Pega uma célula e produz duas células no final, duas células idênticas, são clones exatamente iguais entre si. Então, o processo de mitose, ela pega uma célula, cria duas células filhas idênticas entre si. Se eu tenho 46 cromossomos, no início eu vou ter 46 cromossomos no final. Se eu tenho 29 não, né? 30 cromossomos no início, eu vou ter 30 cromossomos no final. Então, serão exatas as cópias, tá? Ok? Então, isso aqui acontece quando? Quando acontece mitose no nosso corpo? A mitose no nosso corpo acontece para regeneração, me cortei, eu tenho que cicatrizar, mitose. Eu tenho que crescer, mitose. Então, crescimento e regeneração acontece a mitose. Células exatamente iguais, clones entre si, tá? E como é que acontece esse processo?
Então, nós temos a nossa célula aqui, intérfase, ela está de boas aqui, ó, com seu núcleo, aqui a carioteca bonitinha, os centríolos, tá? O que vai acontecer? Ela está lá, G1, S, G2, e ela vai entrar, terminou G2, vai entrar em prófase, a primeira etapa da mitose. Olha aqui, estão vendo a carioteca aqui, ó? Ó, a carioteca agora ela vai desaparecer. Pode ver que ela está fragmentada aqui, ó. A carioteca começa a desaparecer. Estão vendo o material genético aqui no meio? Ele começa a se condensar, ó, tá formando os xizinhos aqui. E os centríolos, ó, tá migrando um para cada polo da célula, um para cada extremidade, um para cada lado da célula. Então, essas são as características da prófase. Desaparecimento da carioteca, migração dos centríolos para os polos da célula e condensação, início da condensação dos cromossomos. Beleza? Então, essas são as características da prófase. Metáfase. Metáfase é a segunda etapa. Olha que os cromossomos todos pareados, ó, pareados não, todos centralizados na célula, todos no centro da célula, todos que a gente chama todos no equador celular. Equador aqui ó, no meio, ó, todos no equador celular. Os centríolos estão nos polos da célula, bonitinho, e tem essas linhas. O que são essas linhas? Essas linhas são as fibras do fuso mitótico. Que é isso, Marcel? Imagina um cabo de guerra, cara. Isso aqui é um cabo de guerra. Ele se liga no centríolo. O centríolo é o centro aqui, ó, do cromossomo. Ele se liga no centríolo do cromossomo, tá? Por que isso? Para poder, na próxima fase, na anáfase, puxar esses cromossomos, ó. Ele rompe os centríolos aqui, ele separa as cromátides irmãs. Então, cada perninha desse X aqui a gente chama de cromátide irmã. Ele separa essas cromátides irmãs e leva cada uma para um polo da célula. Isso acontece na anáfase. Separadas as cromátides irmãs aqui, ó, uma de cada lado da célula, cada polo de um lado da célula, vai começar a próxima fase, que é a telófase. A telófase é basicamente o inverso da prófase. O que vai acontecer? Vai começar a ressurgir a carioteca, os cromossomos começam a se descondensar e vai começar a citocinese, que é a divisão do citoplasma da célula, originando duas células filhas exatamente iguais à célula mãe. Tranquilo? Essas são as etapas da mitose. Essas são as etapas da mitose. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Como é que eu me lembro disso? Prometo a Ana telefonar. Então, promete a Ana telo. Então, prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ok? Tranquilo, né? A mitose, ela é bem tranquila, não tem muito segredo. Agora, a meiose, ela é um pouquinho mais complicada. Por que ela é um pouquinho mais complicada? Ela é um pouquinho mais complicada porque ela é dividida em duas etapas. Meiose 1 e meiose 2. As fases são exatamente as mesmas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. A diferença é que na meiose 1 é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na meiose 2 é prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Ok? Outra diferença bastante grande na meiose. Sempre se lembra desse nome aqui, ó. Meiose, ó. Meio. Por que eu tenho que me lembrar disso? Porque a meiose ela vai reduzir pela metade o número de cromossomos, tá? Então, olha só, a gente tem uma célula aqui ó, com 4 cromossomos, estão vendo? Ela vai formar no final 4 células, no final de todo o processo ela forma 4 células com a metade do número cromossômico, ó, 2 cada uma, e a coisa muito interessante, as células são completamente diferentes entre si. Só pelo fato de elas já terem metade do número cromossômico, elas já são diferentes da célula-mãe. E agora, elas são diferentes entre si, ok? Por quê? Para aumentar a nossa variabilidade genética. A meiose ela ocorre para formar gametas, para o processo de formação dos gametas. No nosso caso, em humanos, né, em geral, espermatozoide e óvulo. Então, vamos lá. As etapas são basicamente as mesmas. Ó. A prófase. O que acontece na prófase 1? Acontece
a condensação, o início da condensação dos cromossomos, o desaparecimento da carioteca, a migração dos centríolos por polos da célula. Na metáfase 2, nós temos uma pequena diferença. Em vez dos cromossomos se alinharem aqui, ó, um embaixo do outro, um do ladinho do outro no equador celular, eles agora se organizam aos pares, tá? Então aqui, ó, estão os pares dos cromossomos aqui. Por quê? Porque no momento que houver na anáfase um encurtamento das fibras do fuso, vai puxar uma cromátide irmã que vai puxar o cromossomo inteiro para cada extremidade da célula, reduzindo assim o número cromossômico pela metade. Ó. A telófase 1 aqui, ó, formou dois núcleos, ó, dois novos núcleos com a metade do número cromossômico. Eu tinha um núcleo com 4 cromossomos, agora eu tenho um núcleo com 2 cromossomos. E uma coisa interessante é que, estão vendo aqui, ó, eu sei que a imagem não é das melhores, mas estão vendo que os bracinhos dos cromossomos estão se tocando? Isso aqui não está por acaso. Aqui a gente pode ver, ó, que o cromossomo vermelho ele tem uma perninha azul e o cromossomo azul tem uma perninha vermelha. Não está muito nítido, mas isso acontece. O nome desse processo é crossing over. Essa aqui é a troca de material genético entre cromossomos que aumenta a variabilidade genética. Isso aqui aumenta a variabilidade entre os genes. Vocês já viram o filme Eu Sou a Lenda? No filme Eu Sou a Lenda, o Will Smith, lá do filme, ele não é... ele é resistente àquele vírus. Ele não é contaminado pelo vírus pela resistência dele. Por quê? Por causa da variabilidade genética do cruzamento, da reprodução sexuada. Isso faz com que a nossa espécie ela possa ter uma diversidade genética tão grande, não só a nossa espécie, né? Todos os organismos que se reproduzem sexualmente têm uma diversidade genética tão grande para ficar menos suscetível às variações do meio. É uma maneira que a gente tem de tentar perpetuar a nossa espécie. Então, crossing over, troca de material genético para aumentar a variabilidade dos genes, tá? Terminada a meiose 1, cada uma das células que for formada aqui no final da telófase 1 vai sofrer todo o processo de divisão da meiose 2. E a meiose 2 nada mais é do que uma mitose, é igualzinho, ó. Se condensou os cromossomos, os centríolos estão migrando para os polos da célula, se alinham aqui, ó, alinhadinhos no meio, a formação das fibras do fuso, as fibras do fuso se encortam na anáfase, separando essas cromátides irmãs, puxando uma para cada lado. Na telófase 2 vai ocorrer o reaparecimento da carioteca, separando esses cromossomos aqui. E no final da citocinese nós temos 4 células filhas. Tranquilo? Então, a diferença entre meiose e mitose, meiose, a gente de uma célula mãe formamos 4 células filhas completamente diferentes entre si, e a meiose ocorre para a formação, pelo menos na nossa espécie, na formação de gametas. Tranquilo? A mitose é para crescimento e regeneração na nossa espécie, e uma célula vai originar duas células mães idênticas, duas células filhas idênticas entre si. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um beijão e até a próxima.